Nega, a gente se entrelaça, se acha, se encaixa numa frequência que talvez só os abalos sísmicos ultrapassam. Começa no olhar profundo entre as damas, no sorriso que não engana, muitas vezes sim, né? Mas tenho que dizer que o sexo entre nós é digno de fama. Hoje tu vai andar na montanha russa, vou deslizar pelas suas curvas, vai ser uma loucura. Me sinto silenciada, Eu me senti silenciada, na verdade. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Lésbica, mulher macho, sapata, fancha, machona, fanchona, sapatão e sapatona. É com elas que começaremos a série Corpos Silenciados, histórias e vivências de mulheres LGBTQIA+. O Silenciadas realizará 5 episódios, um por semana nesse mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+. Cada semana, uma vivência, uma história, uma letra. Sem caixinhas, sem normatividade e sem preconceito. Se você é da comunidade LGBTQIA+, com certeza já ouviu falar da Sapatão Caminhoneira. Se você não é, provavelmente já ouviu falar também. No episódio de hoje, o Silenciadas tem a honra de entrevistar não uma caminhoneira, mas uma motoqueira. Mototai, se apresenta pra gente. Meu nome é Tayane, eu tenho 30 anos, eu sou motofrete e poeta. Meu signo é Libra, meu ascendente é Gêmeos. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, no bairro de Santo Cristo, no Morro do Pinto. Eu não sei se consigo me definir. Na verdade, eu nem queria me definir. Na verdade, ser ampla talvez seja essa a minha definição, né? A palavra, a audição. A audição é muito mais importante do que a palavra para mim, né? Então, eu não gosto de ser definida mas gosto de ter algumas posições sobre o que as pessoas rotulam como definição, né? Que ia ser uma mulher preta, sapatão, não feminizada, que tá atrás das coisas que gosta, de fazer as coisas que gosta, de ser ouvido, de ser palavra, né? Para as pessoas. Vamos falar de poesia primeiro então, tá bom? Você é poeta de slam, né? Como que isso começou? Como você descobriu que tinha o dom da poesia? Eu não gosto muito dessa definição de poeta de slam, né? Porque eu comecei a escrever não para ir competir, não para ir falar poesia na rua, não para viver disso. Eu comecei a escrever para destrinchar uma dor que eu não sabia por onde expandir ela e comecei a botar no papel. E isso me começou a fazer muito bem. E por acaso eu conheci o Islã das Minas e fiquei apaixonada pelo que elas fazem, senti vontade de ir no Islã, né, competir. Então, a poesia para mim chegou dessa forma, né? Chegou para me curar. E comecei a ir nos slam, comecei a ganhar, né? Comecei a ter uma relevância dentro da cena, né? E acho que essa relevância não estou falando nem de títulos, não, né? Estou falando de a gente se conhecer, de eu me ouvir, de ser ouvida, de chegar nas pessoas, né? Isso é muito importante, saber que a sua dor é compartilhada e vivenciada por outras pessoas, que você não tá sozinha, né? Você disse que começou a escrever para curar as dores, para expandi-las, correto? Seria correto dizer que essas dores elas serviram de inspiração ou a inspiração para compor veio apenas depois dessa cura? Quais são as suas inspirações? A dor é um combustível para escrever poesia. Seja ela uma dor de amor, seja ela uma dor de perda, seja ela dor sobre o preconceito racial, de gênero, que a gente sofre, né? E aí, a minha briga esse ano é para escrever outras coisas, né? Eu entendo e sei perfeitamente que a gente não pode mais ficar calado,
mas é doloroso demais a gente sentir a dor, transpassar para o papel e doer quando a gente recita, né? Depois, quantas vezes você vai recitando, 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 você ressignifica, né? Essa dor e transforma esse sentimento, mas é doloroso. E a gente precisa expandir a nossa escrita. A galera que está atuando dentro do Islã, hoje em dia é muito, muito jovem, né? Então, eles ainda não sangraram o que a galera mais velha, na minha idade, assim, já sangrou. E eu estou falando especificamente do Islã agora, né? Desse formato de poesia e de arte. Então, eu entendo muito a galera que está chegando agora, fazendo seu corre e falando sobre as dores e apontando, gritando, colocando o dedo na cara. Eu acho incrível. Eu também quero fazer isso, mas quero conseguir falar de outras coisas e principalmente amor. Amor para mim é resistência. É uma das coisas mais lindas e mais importantes. Sem o amor a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu acho que escrever sobre a rotina é um passo que eu quero seguir. Falar sobre as coisas básicas, falar da luz, falar das flores e falar de outras coisas. Mas é muito difícil, eu entendo, e até eu mesmo fico meio que sem saber direito como fazer, porque é constante, né? A mídia, as ações estão sempre apontando para corpos negros, apontando para o meu corpo, para os meus amigos, para da minha família. E aí, como eu posso pensar em outra coisa a não ser me defender, sabe? Mas eu quero conseguir fazer esse exercício de incluir a rotina e o amor dentro das minhas escritas. Eu acho que eu tenho conseguido, pelo menos sobre o amor, sobre a rotina, eu acho que eu ainda vou ficar devendo. Há quanto tempo você escreve? Eu escrevo tem 1 ano, quase 2 anos mais ou menos. Mas eu lembro de ter escrito alguma coisa quando eu tinha 16 anos, assim, um caderno que eu tinha, sabe aquele de escola com perguntas? E aí no meio disso eu escrevi algumas coisas, mas eu perdi esse caderno e não sei o que tinha ali, nem qual o conteúdo que existia. Então, nesse período de quase 2 anos, conta pra mim como foi a sua primeira composição e o que mudou de lá pra cá. Começar a escrever mudou a minha perspectiva sobre as coisas, né? Me fez também ouvir muito, né? Ouvir muito, muito, muito. E isso muda a forma como você pensa e como você age. A minha primeira escrita que eu lembro era uma escrita de dor de amor, né? De dor de cotovelo. E essa eu guardei, nunca recitei, mas depois vieram outras e uma das que eu acho mais importante que é, reflete muito o que eu disse antes sobre como o movimento de slam, como é falar sobre amor, é a poesia Como as Mulheres Transam, né? Porque é uma poesia leve, é uma poesia que eu recito sorrindo, que me traz alegria, que eu percebo que o público sorri junto, então é muito legal e muito importante essa poesia. E mudou também o lugar onde as poesias estão chegando, né? Onde essa minha escrita está chegando. Chegando em várias pessoas, de vários lugares, de várias idades, de várias cores. É ser ouvida, né? É a pessoa que você nunca imaginou ouvir, tá ali, né, falando coisas importantes, coisas que chegam até você, né, até você de uma forma diferente que talvez a outra pessoa não tenha imaginado. Você pode recitar essa poesia pra gente? Poesia Como as Mulheres Transam. Como as mulheres transam? É uma pergunta meio boba, às vezes feita por garotas, mas principalmente por seres babaca que tem 2 bolas no meio da coxa. Eu vou me dirigir somente a elas, porque eu não vim nesse mundo para ser didática com homem, hétero, padrão, cis, qualquer outra merda. Não. O nega, a gente se entrelaça, se acha, se encaixa numa frequência que talvez só os abalos sísmicos ultrapassam. Começa no olhar profundo entre as damas, no sorriso que não engana, muitas vezes sim, né?
Mas tenho que dizer que o sexo entre nós é digno de fama. Hoje tu vai andar na montanha russa, vou deslizar pelas suas curvas, vai ser uma loucura. Escorrega no meu colo, vem, eu te mostro. Nesse processo gostoso que nossos corpos se chocam, parecemos terremoto, onde cada dedo e língua causam destroços. O sexo entre nós tem um propósito, mas é sempre bom lembrar que eles nunca acharam o clitóris. Mas isso não é um problema nosso, a gente sabe onde ele fica, a 12 km, no escuro, sem usar óculos. A potência que nos envolve é sem igual. São bocas e seios, seios e bocas, que conduzem uma energia paranormal. Chega a parecer exagero, mas vocês nunca vão saber o que a gente faz no banheiro, no chuveiro. É segredo. Do nosso prazer somos donas, mandonas, sapatonas. Cara, é simplesmente maravilhosa. Conta pra gente algumas poetas que sejam inspiração pra você. A primeira poeta que mexeu muito comigo e que eu me arrepiei quando eu vi ela falando foi a Gênesis Poeta, que é dos Landas Minas do Rio. Tem a Carol Dalfarra, que é incrível, que é uma poeta e que é MC, que tem umas escritas fora da caixa e que fala sobre vários assuntos. Eu sou muito, muito, muito fã dela. Tem a Valentine, que é uma poeta muito vibrante, muito forte e que mostra isso na sua escrita e na sua apresentação. Tem a Agnes, que é uma menina do Sul, né, que é uma mulher preta do Sul, que deve ser uma barra bem forte, que tem também uma forma de recitar linda, que tem uma escrita foda. É... Tem a Luz Ribeiro de São Paulo, do João das Minas de São Paulo, que iniciou a jornada, assim, né? E que está nesse momento também de falar sobre outras coisas. E eu fico lendo o texto dela e pensando, quero muito conseguir fazer isso também. Essas são as que. Eu não quero ser injusta, porque tem muita, muita, muita menina boa que cada uma com a sua particularidade, falando sobre várias coisas. E, sim, a Aline Naia. A Aline Naia foi, poxa, é uma poeta de São Paulo também, que tem uma poesia sobre pagode, que eu fiquei mega apaixonada quando eu vi a primeira vez, e foi muito incrível. Mas tem várias outras, eu não quero ser injusta, mas é isso, assim, essas são as que me vêm na cabeça imediatamente. Agora vamos falar de sapatonice? Me conta, como foi quando você se descobriu lésbica? E fala também sobre sua aceitação, sobre família. Conta tudo. Eu me descobri lésbica muito cedo, né? Eu acho que com 9 anos eu já tinha um olhar de achar mulheres bonitas e me sentir atraída, mas eu me assumi com 14 anos, né? Eu jogava futebol, saía com alguns meninos, mas nunca tinha me apaixonado por ninguém. Até que me apaixonei por uma menina do futebol, que não me quis, claro. E depois disso, eu comecei a ficar com outras mulheres e me assumi para minha mãe com 15 anos, assim. E aí eu lembro que eu troquei essa ideia com ela, né? E falei, mãe, olha, eu tô namorando uma menina, mas eu acho que é uma fase e vai passar. E aí eu namorei com essa menina há 5 anos. Aí quando fez 3 anos assim, ela perguntou, e aí, essa fase vai passar? Aí eu falei, mãe, eu acho que não vai passar mais não. E quando eu fui me assumir, contei pra ela, ela marcou uma consulta com a terapeuta, né? Assim, com a psicóloga, pra saber se estava tudo bem. Eu conversei com a psicóloga, ela achou tudo bem, e falou, agora eu quero falar com a sua mãe. Preciso dizer pra ela que tá tudo bem. Eu acho que a minha aceitação como mulher lésbica, ela ocorreu assim no final do ensino médio, com 18 anos, porque eu namorei esse tempo todo escondido, dos 15 até os 18, escondido de todo mundo, só minha mãe sabia e alguns amigos muito próximos. Até que no ensino médio eu comecei a contar para algumas pessoas próximas ali e tal, e depois assumi para a família inteira, para os meus amigos mais longe, meus amigos de infância. Eu me aceitei super bem, assim, eu não tive muitas questões pessoais sobre ser lésbica, não. Eu era, não sentia atração por homem e tá tudo certo, assim, né? Minha mãe meio que
Quando eu me assumi, ficou nessa pressão, assim, mas depois tudo ela me abraça. É uma das pessoas que mais me defende, inclusive, né? Dentro da família, dentro de qualquer situação, que ela perceba que tem algo relacionado à homofobia, assim. Então, a minha relação com ela é muito boa. Hoje com a MX também é bem tranquilo. E é isso. Na sua live que você fez essa semana, você contou que teve um momento enquanto criança que hoje você vê como se tivesse sido um alerta, assim, tipo, como se fosse um alerta mesmo de que você era lésbica, de que você gostava de garotas. Você pode contar essa história pro público do Silenciadas? Pode contar como foi? Tem uma época na infância que a gente começa a olhar as outras pessoas com um sentimento de querer namorar, de querer ficar. E eu me lembro que isso demorou muito pra me acontecer comigo. E lembro que era estranho eu olhar outras mulheres e achar bonita e comentar sobre isso que meus amigos de infância não faziam, né? Até que eu fiquei com alguns meninos, era de boa, assim, nenhum deles eu fui muito apaixonada. E o que eu fui não me deu bola, assim. Então teve essa questão também. Eu ficava na dúvida, né? Mas eu não tinha ninguém próximo de mim pra ser exemplo ou pra ter alguma visibilidade de olhar uma outra pessoa lésbica, né? Então eu acho que ter sido uma criança bem livre, assim, minha mãe deixava eu brincar bastante, né? Estudava, jogava futebol, fazia vôlei e outros esportes, me deu a chance de conhecer pessoas que estavam passando por esse mesmo processo que eu, né? De se entender, de se encontrar dentro da sua sexualidade. Você falou como foi sua saída do armário. Então, qual dica você daria para os nossos ouvintes que ainda não passaram por esse processo? Acho que a dica para sair do armário é se conhecer, né? Se conheça, se sinta, se entenda. Você saiba como é pra você. Depois que você chegar nesse entendimento, tudo vai ficar mais fácil. Diálogo aberto, no grau de entendimento de cada pessoa é importante, assim. Então, se, como eu falei pra minha mãe naquele momento, eu disse pra ela que era uma fase, que ia passar, porque na minha cabeça era o que ela conseguia ouvir naquele momento, sabe? Então, eu troquei essa ideia com ela e depois troquei outra ideia e conversei, até a gente ter a relação que a gente tem hoje, de muita parceria, de muito cuidado, de ela ser exemplo para minhas amigas, né, delas chegarem aqui na minha casa, se sentirem confortáveis, se sentirem seguras para estar aqui, né? Isso ainda mais quando eu era mais nova, né? Então, minhas amigas tinham aí a mesma idade, a gente com 20 anos, né? Querendo dar a mão pra namorada, mas tinha medo do que os outros iriam falar, tinha medo da repercussão na rua, da violência. Então, minha mãe meio que abrigou umas 10 ou 15 amigas minhas que sempre vinham pra cá pra poder ter essa liberdade. Então, eu acho que se entender é a primeira coisa pra sair do armário e depois o diálogo. Fale com quem você acha que merece ouvir uma explicação sua ou uma conversa sua. É importante falar e dialogar. Você é uma mulher preta e sapatão. São dois atravessamentos que são carregadíssimos de estereótipos. Um dos mais comuns é a preta ou sapatão raivosa. Como você lida com isso, com esses estereótipos, com esses atravessamentos? Como você lida com essas coisas? Acho que você esqueceu de um, que é. Um não, dois. Um que é ser não feminizada, né? Não ter a feminilidade como aparência. E a outra de vir de uma classe social baixa, né? Então são pelo menos quatro aí. Cara, eu tento o diálogo, assim, eu sou muito de conversar, né? Mas quando eu percebo as ações que são ligadas aos meus estereótipos, ou eu revido da forma que eu tô sentindo naquele momento, ou eu prefiro deixar passar, porque na verdade algumas discussões não valem a pena, não valem a pena, assim. E o atravessamento de não ser feminina é grande, assim, né? De as pessoas errarem o gênero, ou então de achar que é a machuda, que coça saco, que bate, que tem alguma coisa ligada ao homem, né? E completamente diferente, assim. Eu não performo
né? Mas eu me sinto muito mulher e não penso em transição ou qualquer outra coisa. É como eu me sinto à vontade para estar nesse mundo, né? E sobre Preta Raivosa, é isso, né? A gente tá dentro, eu tô dentro de um movimento chamado Islã, que a gente grita o tempo inteiro sobre várias coisas, né? Então esse estereótipo aí tá atrás de mim, mas eu acho que quando você também quebra no diálogo, quebra na conversa, você deixa a pessoa meio sem saber o que dizer. Vai me apontar de quê agora, assim, se eu tô dialogando com você, se eu não tô gritando, se eu não tô exercendo o papel que você acha que eu devo exercer, né? Ainda falando sobre estereótipos, a ressignificação do nome sapatão demorou para você ou sempre foi tranquilo se auto-intitular sapatão? Pergunto isso pois pessoas heterossexuais utilizam o termo em tom jocoso, como ofensa muitas vezes. Então eu queria entender como é para você. Nossa, eu lembro que na escola eu briguei com um garoto, que foi, eu acho que minha única ação sobre violência física, assim, né? Na minha vida que eu me recorde. Foi sobre isso. Ele me chamou de sapatão, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E eu já namorava uma menina, mas eu fiquei muito puta, muito puta com ele. Fui pra cima dele, assim, né? Pra brigar com ele porque ele tava dizendo aquilo. Mas depois isso ficou ressignificado, deve ter, sei lá, uns 5 anos pra mim é de boa, assim. E na real, ser sapatão e falar sapatão hoje é resistência, né? É a gente ressignificar o que eles usavam como ofensa para uma libertação e uma afirmação sobre quem nós somos, né? Eu acho o sapatão uma palavra incrível. Eu acho que eu nem uso mais lésbica, eu uso bem às vezes. Sapatão, eu acho que me contempla muito. Agora nós vamos para nossa última pergunta, que é a pergunta fixa aqui do podcast. Você já respondeu alguma vez, eu gostaria que respondesse novamente. Afinal, esse mundo de merda tenta silenciar a gente sempre. Para quem não sabe, a Mototai, ela faz uma pequena participação no primeiro episódio do Silenciadas. Ela fez um dos relatos que foi divulgado como motivação para a existência desse podcast lá no nosso episódio piloto. Então, conta pra mim, quando você se sentiu silenciada? Me senti silenciada na escola por ter duas meninas negras e achar errado esse espaço. Me senti silenciada no mercado de trabalho. Me senti silenciada por alguns familiares. Me sinto silenciada diariamente, né? Não poder falar, não poder exercer a comunicação é um problema para mim. O silêncio, quando ele é feito por você, né? Você escolhe estar em silêncio, é uma coisa, mas quando te calam, é doloroso demais, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, o que eu faço na minha poesia, é dar voz para as mulheres negras, para as mulheres lésbicas, para todas as pessoas que sempre tiveram suas falas silenciadas, né? Eu acredito que a gente está fazendo o trabalho de formiguinha, mas eu acho que esse trabalho está sendo importante para salvar as pessoas, né? E também para chegar em outros espaços. A gente está chegando, assim. A gente está chegando. Eu não sei de que forma isso vai acontecer efetivamente, mas eu acho que a gente está chegando e não vai ter mais ninguém calado, assim. Eu espero que daqui, sei lá, uns 20 anos, que a próxima geração não saiba o que é ser silenciado. Antes de finalizarmos com a Mototai, ela passar as redes sociais dela, fazer suas considerações, indicações, vamos ouvir um relato que foi enviado pela Ana, uma ouvinte do Silenciadas e que também já participou aqui. Ela participou lá no episódio sobre Covid-19 e quarentena. Dessa vez, a Ana preferiu não falar. Ela mandou seu relato escrito e quem vai fazer a leitura é a Melanie, que é minha irmã e tá me ajudando a dar um gás aqui no podcast. No meu relato, eu vou falar
um pouco sobre a dificuldade e o atravessamento de ser lésbica no ambiente de trabalho. A princípio, pode parecer um pouco bobo, porque, em tese, o ambiente de trabalho não deveria ter uma relação com a vida pessoal ou, muito menos, com a sexualidade. Mas, infelizmente, no dia a dia, a gente vê que até nisso, pessoas LGBTs são afetadas. Essa questão surge até mesmo antes do trabalho em si. Ano passado, eu estava descontente com o meu trabalho e fiz diversas entrevistas de emprego e, em um momento em casa, me ocorreu: o que eu vou falar se os entrevistadores perguntarem se namoro e o que a pessoa faz? Isso é apenas uma pergunta simples, mas sendo mulher negra, já tenho empecilhos que culturalmente me impedem de avançar em diversas entrevistas. Ouvindo desculpas como: é que você não se encaixa no nosso perfil, como diz Bia Ferreira em uma música de Dentro do AP. Anunciar o meu relacionamento homoafetivo num momento tão delicado como entrevista de emprego pode ser mais um aspecto negativo no ponto de vista dos entrevistadores. Ao mesmo tempo, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, tenho orgulho do meu relacionamento e não quero fingir de estar com um homem apenas para conseguir uma vaga de emprego, pois eu não preciso disso. Então eu tive que conversar com a minha namorada, da qual mora comigo, para ensaiarmos estratégias de como responder essas possíveis perguntas sem identificar o gênero de pessoa que eu estou falando. Ou seja, além de toda a preparação inicial que todas as pessoas deveriam fazer antes de uma entrevista, eu tive um aspecto a mais para me preocupar em ensaiar apenas por ser lésbica. Digamos que você passou na entrevista e está trabalhando dentro da empresa. Aí começa outro problema, porque é comum entre colegas conversas do tipo: o que você fez no final de semana, ou quais são os seus planos para o feriado, etc. Essas conversas, que são banais para pessoas hétero, podem ser bem desconfortáveis para pessoas em um relacionamento homoafetivo, especialmente se você é novo na empresa. Logo que troquei de trabalho, enquanto estava em tempo de experiência, queria causar uma boa impressão. Eu me vestia com roupas formais e até mesmo salto e maquiagem. Ou seja, eu não era o que as pessoas esperam de uma sapatão. Então me sentia pisando em ovos quando o assunto como esse surgia, pois sabia que uma simples menção do termo minha namorada causaria um choque nas pessoas, e por ser nova na empresa, eu não teria como saber se isso seria visto com maus olhos pelos supervisores, podendo me causar até uma possível demissão. Então, em diversos momentos, como intervalo, final do dia, almoço, na qual colegas héteros que também estavam no tempo de experiência poderiam falar abertamente sobre seus maridos, esposas, namorados e namoradas, eu era obrigada a ficar calada por medo de perder o emprego. É difícil achar empresas que sejam abertas e compreensivas nesse quesito. Por exemplo, na empresa da minha namorada, todos sabem que elas têm um relacionamento homoafetivo e, apesar de nunca ter sido prejudicada diretamente por isso, ela já ouviu comentários homofóbicos ditos pela chefe dela sobre outras pessoas. Inclusive, em um momento, a chefe dela chamou um casal gay de viadinhos na frente da minha namorada, que ficou calada pelo choque e pela homofobia. Nos movimentos de luta LGBTQ+, se discute bastante a importância de sentirmos orgulho de nós mesmos, de falarmos que existimos e que está tudo certo em ser LGBTQ. Mas isso é um pouco difícil no ambiente de trabalho, um lugar no qual passamos a maior parte dos nossos dias e que somos obrigados, em diversas situações, a nos calarmos e nos silenciarmos para poder se manter ali. Uma frase tão simples como "noite passada jantei com a minha namorada" nos causa medo de perder nosso emprego. O mercado de trabalho, infelizmente, não está pronto para receber pessoas LGBT. Eu tenho um comentário para fazer sobre o relato da Ana, porque é um relato muito pertinente, é uma coisa que se fala pouco, porque, em tese, discriminação é crime. Você não pode mandar uma pessoa embora por ela ser LGBT. Pouco se discute esse assunto, essa temática do LGBT no ambiente de trabalho. Mas a gente que vive, sabe que não é bem assim. Que você se sente, sim,
pressionada a estar dentro de um padrão, que você se sente vulnerável quando se coloca no lugar de mulher preta LGBT. Então, eu queria agradecer a Ana por esse relato maravilhoso. A gente vai continuar com uma coisa que a Ana mandou, que foi indicação para você que quer seguir sapatão, que quer ver sapatão. Então, vamos ouvir a indicação da Ana. E como conteúdo LGBTQ+, tenho 2 indicações. Uma é a cantora super ativista negra sapatão maravilhosa Bia Ferreira, que faz muito som bom com letras que dão uma aula para quem ainda não entendeu que vivemos num país racista e fascista. O arroba dela no Instagram é @igrejalesbiteriana. A outra indicação tem uma pegada mais cômica. É um stand-up disponível na Netflix da comediante lésbica Hannah Gadsby, chamado Nanette. Nesse show, ela mistura piada com assuntos sérios falando sobre gênero, sexualidade, depressão, homofobia e outros traumas que ela já vivenciou. E bom, vamos voltar para Mototai. Mototai vai fazer as indicações dela pra gente, vai falar sobre um projeto super legal que ela montou e que começou na última semana. Então, pode falar, Mototai. Minha primeira indicação é para vocês seguirem o Instagram do Islã das Minas RJ e também o YouTube. Eu sou integrante desse movimento e a gente está tentando alcançar 10 mil pessoas no YouTube para que a gente tenha alguns benefícios para utilizar as plataformas que o YouTube fornece. Também queria indicar a Sapatão Amiga, que tem também canal no YouTube, também tem o Instagram, que ela fala sobre vários temas, sempre ligado à literatura e sobre a vivência sapatão. Também queria indicar Dandara Suburbana, que é uma mulher preta, escritora, historiadora, que tem uns textos incríveis sobre vários temas, está escrevendo muito sobre erotismo. E também indicar a minha live, que eu estou fazendo toda quinta-feira, às 9 horas da noite, para falar com as pessoas do termo GLBTQI+, né? Para falar com elas sobre amor, para falar com elas sobre sexualidade. Eu queria muito agradecer o convite, estou muito feliz, espero que vocês gostem e não seremos mais silenciadas. Antes de falar as minhas indicações, eu quero acrescentar o Instagram da Mototai. Ela esqueceu de falar e o episódio foi gravado em um outro momento. Então, sigam a Mototai no Instagram. O Instagram dela é @moto_tai. As minhas indicações são... o primeiro é o perfil de uma preta sapatão maravilhosa. O nome do perfil é Língua Pressa, @Língua Pressa no Instagram. É um perfil voltado para a literatura, que tem algumas análises, tem alguns textos autorais, assim, só sigam, é maravilhoso. O outro é a Winiteca, que é um projeto super legal, voltado para a distribuição de livros para pessoas negras. E a Winnie Bueno, que é responsável pelo projeto, ela faz meio que uma mediação entre as pessoas que querem livros e as pessoas que querem doar livros. Então, conheçam o projeto, é super legal. E para você que está começando agora a acompanhar o Silenciadas, tem um episódio com outra sapatão muito bom, que muita gente elogiou, não é porque eu sou a responsável pelo podcast, que é o episódio com a Gisela, do Resiliência. Então, volta um pouquinho, é lá o nosso segundo episódio, e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanhou até aqui. Na próxima semana tem uma nova história. O próximo episódio será sobre pessoas bissexuais. Para receber mais dicas e, quem sabe, alguns spoilers dos próximos episódios, acompanhe Silenciadas nas redes sociais. Agora nós estamos no Facebook. Então você pode procurar lá, tanto no Face quanto no Insta, com @silenciadaspodcast e no Twitter com @silenciadas_pod. Eu me sinto silenciada. 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 Eu me senti silenciada.